irmãos, essa noite, adorar mais um pouquinho. Como seria essa adoração? Enquanto ele adorava aqui, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Talvez alguém diga assim: quando acabar o louvor, Deus vai embora. Então, é um tipo de habitação, um tipo de manifestação da presença dele. Uma forma dele se apresentar no meio dos louvores é um formato diferente de Deus. Enquanto ele adorava, e a gente adorava junto aqui, aí me veio a lembrança aqui embaixo de Daniel. E a Bíblia fala do espírito de excelência que Daniel tinha, que estava sobre a vida de Daniel. Tinha um espírito de excelência nele. E é interessante que eu fiquei pensando: que tipo de excelência? Excelência em quê? E se essa lembrança veio para mim enquanto havia adoração, então o espírito de excelência que estava nele para todas as outras coisas da vida estava sobre a excelência da adoração. Excelência sobre adorar. Um momento como esse, de repente a gente coloca excelência na adoração. E é quando essa adoração de excelência chega em Deus, que Deus habita nesse meio. E quando ele habita, é com uma proposta maravilhosa, porque na vida de Daniel, a habitação de Deus e a resposta pela excelência que ele tinha e como ele adorava a Deus, irmãos, essa excelência fez com que o cheiro que havia sobre a vida de Daniel, a suavidade, o cheiro, a excelência, o perfume, a eternidade nele, o brilho da eternidade, a defesa do céu, a defesa do evangelho, a defesa da aliança que ele tinha, a excelência de Deus, fez com que aqueles leões rejeitassem ele. Sabe, irmãos, quando você exalar com excelência a sua adoração, que começa aqui, mas ela continua. A vida de excelência, ela deve continuar. A vida de um adorador deve ser sempre. A Bíblia diz que é dia e noite. Sabe, irmãos, o diabo não vai suportar você mesmo, não. Quando ele não suporta você, quando o diabo não suporta a gente, é aquele momento que ele está fugindo de nós. A excelência, o nosso cheiro incomoda a nossa santidade. A vida de excelência dada a Deus, a resposta que a gente tem dada para Deus, o reconhecimento da eternidade, o amor dele, o tudo dele, o que é ele em nós, o ambiente de Deus, essa ambientação de Deus, esse lugar do mover do Espírito pela excelência, faz com que o diabo não suporte a mim, nem suporte a você. Lógico que ele não nos suporta de jeito nenhum. Mas quando você exala esse perfume da excelência, da adoração, do entendimento de quem você é, reconhecendo o Deus eterno, o pleno, o Pai, com quem você anela estar o tempo todo, é aí que o diabo foge de nós, irmãos. E é aí que a gente gosta, porque quanto mais ele distante, mais a gente fica perto de Deus, mais a gente recebe da vontade de Deus. Você pode, eu gosto, quando eu estou ministrando às vezes, não é uma regra e não é bíblico isso que eu vou pedir, mas eu entendo porque os pregadores gostam disso e eu gosto disso. Às vezes a gente fala, fecha os olhos, irmãos. E você pode dizer, eu nunca vi na Bíblia sobre fechar os olhos. Mas quando você fecha os olhos, você fecha seu quarto. Aí você não se importa mais com quem está perto. Então fecha os olhos, fecha sua mente para o natural um pouquinho. Por obediência, se você consegue ser obediente nisso, isso é bom demais, é um bom sinal. Se você pode fechar seus olhos por um tempo e a gente adorar mais um pouco, cantando sobre santo mesmo, essa santidade é o Senhor Deus. A gente vai mergulhar numa outra atmosfera daqui um pouquinho. E você prepara essa terra para receber a palavra. Você pode fazer isso? Vamos fechar os olhos um pouquinho e adorar mais um pouco. Santo, Santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno
és santo, 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 santo. Digno, digno, digno. Oh, maior é cosa, oh, e é maior a cosa. Tu és santo, Pai, tu és santo, Pai, tu és santo, Pai, santo, Pai, santo, Pai. Digno de louvor, digno de louvor. Queira caçar, oh, maior, santo, 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 louvor, digno de louvor, tu és santo, tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, tu és santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, 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 santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso.
digno de louvor, e digno de louvor, e tu és santo, e santo é o Senhor, e é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor, e tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor, e tu és santo, 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 e é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor, e tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, Aleluia. e digno de louvor. Ele é digno de louvor, irmãos. Você sabe que os anjos, os serafins, eles ficam na presença do Senhor e eles vivem lá constantemente. Eles continuam lá e vão continuar lá eternamente. E tudo que eles falam é santo, santo. E tem um gozo naquele ambiente, uma vida espiritual. Sabe, essa aproximação de Deus faz com que um tempo de adoração desse aqui não canse a gente. De repente eu podia ficar sem ministrar hoje à noite, e que se a gente começasse a entrar nessa adoração, a gente podia passar um culto desse adorando, e isso não deixaria de ser um culto, irmãos. Seria um culto grandioso, um culto de adoração. Eu creio que vai chegar dias que o ministro vai chegar aqui e não vai ministrar a palavra porque não vai ter necessidade. É uma adoração, é suficiente, porque afinal de contas esse é o nosso culto. Esse é o nosso culto. Esse é um culto a Deus, um culto que adora, um culto que reconhece o que você é, tudo que nós temos é por causa dele. Isso é suficiente. Isso é mais do que uma ministração. Isso é uma adoração. Aleluia. Aleluia. Vamos orar um pouco. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos nesse lugar nessa noite, com o coração aberto para reconhecer a sua presença, a sua vontade, a sua fidelidade e o seu grande amor, Pai. Esse é o culto de adoração, esse é o culto de ministração da sua palavra, o culto que nós queremos ouvir do Senhor também, Senhor, porque afinal de contas nós estamos numa aliança poderosa, Pai. Então eu declaro que será uma noite, Senhor, onde o Senhor vai marcar as nossas vidas com uma comunicação nova. Não que o culto esteja começando, Deus, já começou quando nós chegamos nesse lugar, quando nós inclinamos o nosso coração, Senhor, a ouvir a sua vontade através da música, do louvor e da adoração, e reconhecer que o Senhor é Deus em todo o tempo. Amamos, Deus, a sua presença. Obrigado pela unção disponível nesse lugar, Deus. A unção profética, a unção de cura, a unção de restauração, a unção do avivamento, a unção do milagre, a unção do novo nascimento, a unção que traz a manifestação do batismo no Espírito Santo, a unção que sara, que prospera, que indica o caminho nessa noite, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Você pode sentar só um pouco. For necessário, a gente levanta novamente. Eu agradeço demais ao grupo de louvor. Parabéns, gente. Muito obrigado, viu? Que bênção. Vamos para um pouco de trazer um pouco de instrução da palavra de Deus para nós. Mas hoje eu pensava sobre isso, irmãos. Sobre o culto. Eu pensava um pouco sobre o culto mesmo. Não porque especificamente eu vou ministrar aqui hoje. Eu já agradeço ao pastor Isaías, Ana Fábio, aos pastores, à liderança, pela confiança do púlpito, da gente estar aqui com essa responsabilidade de ministrar uma palavra para vocês. Quero dar o meu boa noite, trazer um abraço da nossa igreja, da liderança da nossa igreja, da minha esposa Josnete, para vocês, tá bom? Nós temos um xodó, essas duas igrejas estão bem ligadas, amém? E amor eterno, como diz o pastor Isaías, amém?
Mas eu pensava sobre o culto, né? E eu ficava dizendo ao Senhor, na verdade, irmãos, se a gente não tiver cuidado, eu individualmente, eu quero falar com você como pessoa individual, não como coletivo, mas eu quero ter o cuidado de dizer isso para você. Pensa em dar cultos ao Senhor, porque se a gente não tiver cuidado, irmãos, nós ficamos como aqueles filhos pidão, né? E isso me envolve, não é uma crítica a você, eu estou falando da igreja desses dias, que não envolve essa igreja, mas a igreja no geral, que a gente já fica fazendo os cálculos. O que é que eu preciso essa semana para ir fazer minha feira do domingo à noite? Isso aqui não é uma feira, não é um supermercado diretamente falando. As nossas igrejas, na verdade, é um ambiente de culto. Na verdade, a gente tem que desacelerar sobre algumas coisas, porque quando a gente não entende, parece que a gente vai sempre com aquela expectativa. O que é que eu vou receber de Deus? E Deus está com tanta expectativa, dizendo: o que é que o meu filho vai trazer para mim hoje? Entende isso? O que é que eu vou receber de Deus hoje? Tem alguma coisa? E muitas vezes nós, os ministros, às vezes também nós precisamos nos educarmos um pouco a respeito disso. Termos cuidado, porque parece que para a gente saciar essa fome, né? E de repente, se a gente não tiver cuidado, a gente desperta isso nas pessoas. Esse desejo que você venha para a casa do Senhor para receber alguma coisa, para ter alguma coisa. Se aproxime de Deus. Quando a gente está evangelizando, a primeira coisa que a gente ensina para as pessoas é que esse evangelho é um evangelho que dá coisas. E a gente tem que ensinar e entender isso como cristãos, como ovelha, que esse é um evangelho que chamou a gente para uma aliança de duas partes. É uma aliança, duas partes, envolve relacionamento de mão dupla, dá e recebe. Então muitas vezes, irmãos, Deus nos dá, quando a gente está bem suprido. Sabe que tem pessoas que elas são assim, irmãos? Quando elas estão supridas de verdade, o que é que elas fazem? Rapaz, eu estou tão suprido que eu nem preciso ir para a igreja hoje. Ou seja, faz da igreja um supermercado. Era essa a necessidade. Rapaz, eu estou tão suprido que o entendimento deveria ser: hoje é o dia de eu cultuar o meu Senhor. Tudo vai bem, está bem, minha filha? Estou bem, está bem, filhos, estou bem. E como é que estão as coisas? Os celeiros completos, as coisas estão indo bem, a vida está boa, saúde, está todo mundo com saúde, está todo mundo em paz. Então hoje é o dia que eu tenho que ir para o culto. Hoje é o dia que eu preciso dar um culto. E Deus fica com aquela expectativa: o que é que a gente vem dar para o Senhor hoje? O que é que você veio dar para o Senhor hoje? E a gente tem que tirar alguns vícios que a gente quer se aproximar de Deus só com aquele entendimento. Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, diz que Ele é bom, e a gente quer só tirar proveito de Deus, sabe, irmãos? Mas vai chegar um tempo mesmo em que vamos ter cultos de adoração, que nem vai precisar ministrar a palavra, e você vai desejar chegar nesse lugar porque você quer dar tanta coisa para Deus. Às vezes quando eu ministro, quando eu estou dirigindo um culto, eu falo sobre isso, né? Sobre a nossa adoração. E eu digo muitas vezes, né? Um dos cuidados que eu tenho, por exemplo, é no momento do ofertório, onde a gente vai decidir entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmãos, nós precisamos ser ensinados sobre isso. Toda vez que você estiver ensinando sobre dar alguma coisa para Deus, porque na verdade nem quando você está entregando seu dízimo, uma oferta, por exemplo, que é uma coisa específica, que é um assunto que muitas vezes a gente tem dedos para falar na igreja, né? Para não espantar. Não, isso faz parte da aliança. Esses assuntos a gente fala também, e é importante, você deve querer saber, para não ser enganado. E não é esse o que eu vou estar ministrando diretamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que eu quero dizer: quando eu estou dirigindo um culto de ministração de oferta, quantas vezes eu já disse: irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Lá na igreja que eu dirijo, tá bom? Entenda. Não sou o pastor dessa igreja, o pastor Isaías. Não é uma direção minha na minha igreja, eu estou dizendo como eu faço. Eu chego para os irmãos e eu digo: olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente vai entregar dízimo de oferta agora, não vamos? Sobre dízimo, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que você está fazendo? Se você não estiver entendendo o que você está fazendo, de repente você está fazendo uma coisa com peso. E com peso vai render em prejuízo para você. Sabe qual é o meu conselho para você? Pegue seu dízimo, volte para casa, estude a palavra, procure saber o que você está fazendo e entregue com adoração no próximo culto. Porque se você entregar do jeito que você quer entregar e de todo jeito, você não vai chegar em Deus não. O de Caim não chegou. Caim chegou lá, achou que ele tinha entregado o culto. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Então, como que eu vou chegar simplesmente, sabe? Por isso que eu ministro para a nossa liderança. Rapaz, tenha entendimento disso, porque se não fosse entendimento, irmãos, segura aí. Eu não quero você aqui com aquela sensação de prejuízo, com aquela sensação de perca. Isso é um engano. Mas com a sensação de dizer: meu Deus,
quanta liberação de mim, quero fazer isso com alegria. A Paulo, sabendo disso, ele diz: faça isso com alegria, não é com tristeza, é com motivação, desejo, com expectativa chegar a esse momento. Não vejo a hora de entregar meu dízimo. É como quando você vai levar um presente para você, preparou tudo, você traz, pronto. Mas irmãos, quando a gente está em casa, eu estou falando do culto um pouquinho, eu entrei nisso agora, de repente, né, por causa desse início de adoração da gente hoje, quando a gente chega num culto, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente está em casa, a gente pensa muitas vezes na nossa roupa, no melhor sapato, se ajeita no cabelo, as mulheres na maquiagem, no batom, em algo novo, essa expectativa de chegar na igreja. E muitas vezes a gente pensa no ambiente físico e natural do culto, do que as pessoas vão ver, como nós estamos, se nós estamos bem, se a gente está mais magro, se está mais gordo. Nossa aparência importa muitas vezes do que a aparência que a gente quer dar para Deus, para aquela aparência interna, de uma adoração, de um relacionamento, de expectativa com o nosso Pai. E a gente se ajeita mais para o ambiente, se ajeita muito mais para as pessoas, e esquece, inclusive muitas vezes, até de trazer a oferta do Senhor. Você sabia que a oferta e a preparação do seu culto, que envolve oferta, a adoração, expectativa na palavra, num ambiente de culto, isso significa crescimento espiritual. Se a gente quer crescer, relacionamento íntimo com o Senhor. Você sabe que se a gente faz, se você prepara o seu culto de antemão, a preparação do culto começa em casa, imagina a expectativa da preparação do culto. Precisa disso, irmãos. Preparar-se para o meu culto ao Senhor. Antecipar-se. Então você sabe que, inclusive, do jeito que você se prepara para o ambiente do culto, você deve se preparar para o ambiente de relacionamento com Deus, botando a sua vestimenta espiritual, a sua adoração, separando a sua oferta. É um perigo, irmãos, isso. Sei que hoje a gente tem os Pix, as coisas da vida aí que a gente transfere, mas é muito bom esse formato. Mas aquela oferta de casa, muitas vezes a gente lembra-se de tudo, mas lembra de trazer a oferta. E quando chega aqui, fica cutucando a esposa, às vezes, tem R$5 aí? Entendeu? Eita, esqueci da oferta. Como que pode esquecer da oferta? Na verdade, a gente não vinha, não era para um culto a Deus, como a gente esquece das coisas mais importantes. Eu fico pensando como o aparato que Davi preparava para vir para o culto. Eu fico pensando no aparato que Davi preparava para o culto. Ele diz assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu fico pensando que então hoje é dia de estar com o Senhor. É dia da minha oferta, é dia da minha preparação, é dia de me consagrar para o culto. Ei, aí não, mas eu me consagro lá no culto. A gente pode se consagrar para o culto. Porque quando a gente chega nesse lugar, a gente já taca fogo nesse ambiente. Um ambiente de salvação, e a gente já vem socorrendo outras pessoas que vão chegando aqui. Entende isso, irmãos? Então vai ter cultos, irmãos, que talvez você não precise de ministração da palavra. Você vem dar o seu culto nesse lugar. E aqui é o lugar que dá um culto a Deus. Pode entrar. E você vai para o seu quarto aqui, você dá o seu culto a Deus. E vai chegar esse dia que a gente vai começar. E que ambiente é esse? Um ambiente glorioso. E você vai ouvir o som de corais de anjo vindo de algum lugar, um ambiente, uma comunicação interna, um cheiro, um ambiente saudável, um ambiente de vida, uma alegria. A tristeza vai embora. E nem tem ministração da palavra, porque a ministração ela está no ambiente. Deus prepara um ambiente de salvação para nós, irmãos. Isso deve ser o nosso culto. Percebeu? Aqui de repente a gente fecha os olhos e de repente eles entraram numa atmosfera de adoração e de unção ainda maior do que eles estavam anteriormente. Só porque a gente se propôs um pouquinho mais para Deus. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós dois. É nesse ambiente, irmãos, que Deus começa a liberar coisas. Porque quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, Deus não vai estar no lugar, irmão, se não for para fazer alguma coisa. Se Deus está lá, e a Bíblia fala que é importante quando Ele está lá, é porque alguma coisa boa vai acontecer. Isso é importante. Eu gosto quando as pessoas dizem assim, ministram assim, dizem assim, a um coração sincero e contrito, Deus não, como é, gente? Deus não despreza. A um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Aí a gente, Deus não despreza, porque meu coração é sincero, eu tenho uma vida contritada no Senhor. Ok, Deus não despreza. Mas eu entendi o seguinte, se Deus não despreza, então Ele considera. Se Ele considera, Ele faz alguma coisa com isso.
Então não é só Deus não desprezar, é Deus considerar. Quando Ele não despreza é porque Ele está considerando. Se Ele considera, irmãos, coisas grandes vão acontecer para nós. Amém? Você está bem? Está tudo bem? Vamos abrir Bíblia nessa noite? Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, por gentileza. Aleluia. Então, irmãos, eu quero trazer uma mensagem curta aqui para você. Acho que com o tempo que eu tenho, com os minutos que eu tenho, eu vou concluí-la aqui. Vou me esforçar para que a gente possa, né, nessa motivação daquilo que eu falei aqui, você possa nortear a sua vida nesses dias, nessa semana, na continuidade. E que se você absorver bem essa palavra de hoje, entender mesmo o contexto rapidinho daquilo que eu vou falar, e se você aplicar ela dentro de você e você administrar, né, como a Bíblia diz, está ao teu pescoço, né, escreve na tábua do seu coração, isso se chama fixar, não é verdade? No celular, quando você não quer perder uma mensagem lá no WhatsApp, né, e perder ela e ela sumir, você vai fixar ela lá em cima, então ela vai estar sempre lá com você. Então eu te convido a fixar sempre a palavra, né, para que ela seja socorro para a sua vida constantemente. Jonas, no capítulo 1, diz o seguinte, né? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clama ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se ateou sobre nós. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, tá bom? A gente está aqui no 7, tá bom? Quero que você volte comigo um pouquinho, mas não feche a sua Bíblia. Eu quero trazer isso como norte para as nossas vidas, né? Isso é uma mensagem que eu já li várias vezes e eu trago ela para o tempo presente. Eu diria que Nínive, né, era a capital da Assíria, e Jonas foi chamado por Deus para socorrer aquela região, não só a cidade de Nínive, mas a Assíria estava em profundo pecado. Eu diria para nós hoje, para a gente carregar nesses dias e deixar essa mensagem no seu coração hoje, que Nínive representa hoje o mundo que está aí fora. Esse mundo que não chamamos de igreja, mundo, que a Bíblia chama de mundo, que não é o universo. Esse mundo pervertido, o mundo contrário da igreja, de uma sociedade corrompida, como estava a sociedade lá nos tempos de Noé. Então eu diria que Nínive seria esse mundo aí fora, ou é esse mundo aí fora. Nós somos, né, a igreja chamada para resolver esse problema aí fora. Essa igreja, ela é chamada na Bíblia hoje, lá em Mateus, no capítulo 5, por ali, é chamada de sal da terra. Sal da terra. A proposta do sal é dar gosto, é salgar e é conservar. Tanto que hoje eles não sabem, mas eles estão preservados por causa de nós, por causa da igreja, por causa de você. Se tirar esse sal, essa carne apodrece definitivamente, e um dia isso vai acontecer. Eles estão vivendo debaixo da misericórdia, debaixo do tempo da misericórdia de Deus, que usa a sua igreja gloriosa, cheia de poder, essa igreja que adora, essa igreja que entende, essa igreja que hoje trocou qualquer prazer aí fora, qualquer
vislumbre com qualquer coisa em casa, inclusive as coisas naturais listas, para estar aqui hoje eu trazendo a parte dessa igreja particular, essa igreja como uma fração do corpo de Cristo aqui na terra, a igreja Verbo da Vida do distrito. Então eu diria que, irmãos, esse despertar, eu quero fazer essa alusão nessa situação aqui de Jonas. A convocação de Deus para Jonas: Jonas, você precisa se levantar, a coisa está pegando lá, aquilo já subiu, já não aguento mais, mas eu quero que você vá naquela cidade, você vai ser o pregador, você vai proclamar a minha justiça naquele lugar, a justiça, e se alguém se arrepender, certamente aquela cidade não vai ser destruída. O papel de Jonas era socorrer aquele povo. Essa responsabilidade que estava sobre Jonas naqueles dias, ela passou para mim e passou para você também. Essa mesma convocação, quando eu e você, nós nascemos de novo. Você sabia disso? Pronto. A pergunta é, quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, irmãos, Deus tinha e tem um plano específico para a sua vida. O que você vai fazer nas mãos do Senhor e pelas mãos do Senhor são coisas que certamente eu não vou fazer. Você tem um modelo diferente, o formato que é seu, algo particular de cada um, mas Deus tem um plano na sua vida. Mas pastor, essa conversa é a conversa da carochinha. Todo mundo diz isso, que Deus tem um plano na nossa vida. Óbvio que tem. Você é peça fundamental nas mãos de Deus, porque Ele te deu a capacidade dEle. Quando? Quando Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. Inclusive na criação, a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E o poder criativo, ou seja, o poder que cria, de Deus, foi soprado para dentro de nós. E isso foi restaurado no novo nascimento de novo. Eita, meu Deus, que maravilha. Você precisa saber disso. Ou não só saber, mas ter a coragem, a hombridade de, como cristão, a igreja desses dias, desse mundo perverso que cada vez mais se suja, nós precisamos ter a hombridade, a lealdade, a ousadia, a convicção de assumir esse compromisso com Deus e cumprir o plano que Ele tem para as nossas vidas, no que diz respeito à expansão do reino de Deus. A ser socorrista, Deus tem um plano para a sua vida. Entende isso, irmãos? E o Espírito de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você, e pode perguntar para Ele, irmãos, que Ele vai te dizer o que Ele tem para a sua vida. Porque se nós nascemos de novo, como que é que o Espírito que habita dentro de mim comunica coisas para mim, mas não comunica para você? Comunica para você. E certamente Deus já falou coisas para nós, já falou para você, já falou de algumas coisas. Às vezes a gente diz, será que isso é da minha cabeça? Será que é disso? Será que é daquilo? Não tem nada com cabeça, não tem nada com aquilo, não tem nada com o pastor, não tem nada com o profeta. É Deus falando através dessas pessoas. Mas Deus comunica coisas para nós. Ou através de pessoas, ou através mesmo de uma comunicação interna dentro de você. Deus comunica coisas para nós. Então Jonas, quando ele ouviu uma chamada tão importante, irmãos, temos ouvido chamadas importantes igual a de Jonas, para a nossa família, para a nossa rua, dentro da nossa igreja, chamadas específicas, coisas grandes da parte de Deus, Deus tem comunicado, e a gente precisa saber, rapaz, será que eu estou respondendo à convocação de Deus? É uma grande pergunta para nós hoje à noite aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos urgência. Temos urgência. Urgência. O mundo decidiu se apresentar agora de uma forma mais suja, e eu vou te falar, confrontosa. Eu acho que existe essa palavra para os professores presentes aí, os bons. Confrontando, sem pudor, sem respeito mais. Dizendo quem ele é. Esse é o mundo que está aí fora. Sujo, imundo, se apresentando como ele é e sem pudor. E na política do mundo hoje, a ideia é, isso é da hora. Tudo bem. Aquele que se surge mais ainda. Mas a pergunta agora é para a igreja. Não chegou a hora, irmãos. Eu quero falar como indivíduo. Para você, nem eu aqui, estar jogando a responsabilidade nas costas dos outros. Eu já tinha falado mesmo. Eu falei até com um pastor, que realmente já estava na hora mesmo. Não, estou falando como indivíduo. Toma individualmente. Não chegou a hora da gente se levantar mais forte mesmo, confrontando a natureza de morte aí fora,
dizendo quem nós somos, sem vergonha do Evangelho, pegando a bandeira do Evangelho e fazendo ela tremular, no meio da faculdade, no meio do trabalho, no meio da rua, onde estiver, você dizendo eu sou de Cristo. Como eu falei hoje, ministrei hoje de manhã na igreja, não fico me envolvendo com política, mas eu vi um ex-presidente da República recentemente, falando abertamente, ele dizendo assim, como é que o cara vai lá falar no STF, com os ministros do STF, os deuses, citar Pai Nosso lá dentro, como é que pode um negócio desse aí? O que é isso? A citação de uma instrução no Evangelho de Cristo, de uma orientação que Jesus deu na palavra, não pode ser citada diante dos ministros do STF, que eles estão acima de Deus. Quem é que está acima de Deus aqui na terra? Quando Pedro se viu confrontado por aquela religião, isso a gente tem que respeitar as autoridades, mas eu não posso negar o Evangelho pelo qual eu nasci. Se for necessário, eu vou à morte. Fez uma reunião. E naquela reunião ele disse, gente, vamos orar. O que a gente aprendeu é outra coisa, a gente tem um outro modelo agora e a gente não pode mais abrir mão desse modelo. Ei, crente, gente que é da nossa igreja, você que é dessa geração, você não pode mais abrir a mão daquele modelo do qual Deus te levou para ele. Da sua vida de cristão, se envergonha do Evangelho, de tremular a bandeira, porque eles estão aí escarnecendo na nossa cara, e a gente vai dizer que tem medo de ser crente, irmãos, não, igreja, aquela ousadia de Pedro não deveria ter parado lá em Atos 4, não deveria ter parado lá em Atos 4, e aí Pedro se levantou e disse, vamos orar contra isso. Orar contra isso significa levantar a bandeira do Evangelho tremulando, irmãos. Nós não abrimos mão disso. E a oração foi diretamente no céu, irmãos. Que oração profunda. Estamos convocando uma igreja que não seja frouxa, como Jonas, que abriu mão de um chamado. E talvez eu e você estejamos fazendo a mesma coisa que ele nesses dias. Eu quero estar mais forte nesses dias, irmãos, como cristão, não é no púlpito, indo para cima, rebatendo a mentira, a negação sobre o Evangelho que está aí fora. Não, chega. A oração de Pedro foi muito forte, irmãos, com aqueles homens, e eles certamente se ajoelharam naquele lugar e disseram para Deus, Pai, olhe para as ameaças deles, olhe para as suas ameaças e nos conceda. A pergunta para nós é, se estamos fazendo essa oração, no mínimo, se a gente não quiser fazer hoje pela igreja, no mínimo, irmãos, estamos fazendo essa oração contra essa ameaça que está sobre os nossos filhos, essa oração de um leão, essa oração que vai para cima, essa oração que não abre mão, como Daniel que foi citado aqui hoje, que quando quiseram negativar ele disse, eu não vou quebrar a minha aliança com o Senhor, pode dar o que der, pode me jogar na cova dos leões, pode vir morte, mas ele abriu a janela deles e disse, é porque eu vou orar. Não, eu vou orar. E ele ficava olhando para a cidade de Jerusalém e não abria mão de quem ele era. Não abra mão de quem você é, nele, em Deus, porque a nossa pátria não é daqui, irmãos, a nossa eternidade não é aqui, o nosso relacionamento é com ele. É possível votar as orações que tremam o ambiente. É possível, irmãos. E a igreja hoje não consegue orar nem pelos filhos. Os nossos filhos começam a se lambuzar porque eles não sabem lidar com essas coisas. O mundo está sendo mais forte, irmãos. Eu tenho acompanhado umas coisas aí, quando vou fazer citações aqui, que eu disse é com nossos filhos. Está na nossa casa, está nos nossos adolescentes, está na nossa igreja. Ei, está na nossa vida. Desculpa, pastor, o tom aqui. Entende isso, irmãos? Eu quero levantar a bandeira do Evangelho, mas eu quero um time que seja corajoso comigo. O pastor quer um time que seja corajoso com ele. Você deve querer um time que seja corajoso com você, na sua casa. Reuniões, relacionamento, planejamento. O mundo está planejando, o diabo está dando sugestão ao mundo planejar contra a igreja do Senhor. E nós vamos ficar aqui inertes a isso? A pergunta é,
Quando Deus falou com você, falou comigo, compramos passagem para Nínive ou compramos passagem para Tarsis? O que é que você tem escolhido, Nínive ou Tarsis? Quem era Jonas? Em nome de Deus, como eu e você, como eu sou. Aonde é? Para onde é que está o nosso bilhete de passagem? Dá uma olhadinha se realmente o bilhete de passagem corresponde a Nínive ou corresponde a Tarsis. A orientação é Nínive. Para socorrer, para se levantar, para se apresentar. Pastor, mas eu não estou fugindo da presença de Deus. Omissão, irmãos, não estou julgando pessoas, eu estou trazendo uma mensagem de despertamento. Omissão é passagem para Tarsis. Omissão, mas eu não fugi. Omissão, não fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer é passagem para Tarsis. Eu falei recentemente, irmãos, eu já tenho um tempo no pastoreio. Eu pastoreava na igreja sede com o pastor Isaías, e depois o pastor Isaías veio para cá, eu fiquei lá mais um tempo. E como era uma igreja grande, a maioria dos aconselhamentos eu que fazia, irmãos, eu vou te falar, quantos projetos chegavam de pessoas na igreja. Pastor, eu estou com esse projeto aqui, Deus falou comigo. Passagem para Nínive. Meu filho, vá para Nínive, socorrer. Pastor, Nínive, outro projeto, 1, 2, 3, 4, 5, 10 folhas. Ó, pastor, rapaz, que bênção, vai em frente. Deus falou com você? Falou, pastor, estou disposto. Eu vim aqui conversar com o senhor, tem um apoio nosso, vai em frente. Irmãos, o meu gabinete estão cheios de passagens que foram apontadas para Nínive, e quando eu procuro essas pessoas, elas foram para Tarsis. Os projetos estão mortos lá. Enquanto isso, Nínive continua se levantando agora de uma forma mais opressora contra a visão, a ponto de um presidente da República ir no STF, falar com ministros e citar um Pai Nosso, a ponto de ser um mico. Como que isso pode acontecer? Irmãos, onde nós chegamos? Isso é um país cristão. Nós somos a igreja, o sal da terra. E a Bíblia diz que se o sal não salgar, irmãos, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E hoje de manhã eu citava lá na igreja, Caim estava indo para os cultos, parecia que estava respondendo, desconecto de Deus, não cumprindo, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Hoje ele está sendo pisado aqui. Por quê? Não salgou, não deu gosto, não deu o resultado que Deus queria que dessemos. Irmãos, quantas coisas. Sabe, irmãos, chega dessa igreja que a gente tem nesses dias. A igreja do Senhor está aqui na terra mendigando. Nós não somos os coitadinhos. Nós somos um reino. Nós somos um reino. Sabe que você é um reino, você faz parte de um reino. Você está no reino, reino e sacerdote. Um reino de justiça que não terá fim. Lavados pelo sangue de Jesus. Guardado pela justiça dele. Deus continua sobre nós. Quando nós não cumprimos, irmãos, a vontade de Deus, quando nossos projetos ficam engavetados, quando a nossa passagem vai continuar sendo passagem para Tarsis, irmão, sabe o que acontece? A gente causa prejuízo na família. Parecia uma coisa simples, Jonas só queria fugir daquela realidade. Pode ser que ele não quisesse desistir do chamado dele, ele continuasse como um profeta. Mas ele estava desistindo de um chamado. Você não pode desistir do seu chamado. Que chamado, pastor? Algo Deus tem com você, irmão. Com todo mundo, com qualquer um de nós aqui, algo você pode fazer além do que você já faz. Sabe, meu irmão, que eu posso fazer mais. Eu quero trabalhar para fazer mais. Eu posso, eu sei. Essa é a hora, eu estou fazendo uma convocação o tempo todo. E na igreja, eu digo, irmãos, essa é a igreja. Essa é a hora da igreja se levantar, ir para cima, dizer quem ela é, não ter vergonha desse evangelho, pregar mesmo, ir às ruas, bota uma camiseta, bota um boné, diz quem você é, no seu trabalho se apresente. Não tenha medo de apresentar o seu pai para ninguém.
Eu não aceito ninguém falar mal de meu pai perto de mim, irmãos. Porque naturalmente você não gosta quando alguém fala de um parente seu, gosta? Você vê alguém falando mal de um filho seu e você bem pertinho escutando a conversa, você vai para cima. Se você vê alguém falando do seu pai natural, da sua mãe, do seu irmão, do pastor da sua igreja, você vai para cima. Irmão, se você vê alguém falando mal de Deus, vai para cima, irmãos. Eu já fiz em algumas ocasiões, perdendo a reputação, mas defenda o reino que você vive nele, o reino que a gente está estabelecido nele, irmãos. É um reino perfeito, de justiça, nunca vai ter fim. Pelo qual a gente tem que apresentar ele como apontamento para esse mundo que está perdido aí fora. Mas às vezes, irmãos, essa é a missão da igreja. Esse é o tempo, irmãos. Quantas coisas a gente tem que fazer para melhorar, para crescer, para avançar. Gastar tempo com coisas pequenas e avançar para a visão de Deus que é grande. Meu Deus, quantas coisas, irmãos. Quero que você reflita sobre isso hoje e você vá para casa, dá uma olhadinha lá na sua passagem, para onde foi que você comprou mesmo ela. Porque dentro daquele navio, enquanto um fujão estava lá, descumprindo a vontade de Deus, caladinho, na dele, não disse nada a ninguém. Às vezes é assim, a gente está na nossa casa, está na nossa igreja, não fala nada com a liderança, não fala nada com a mulher, não fala nada com o marido. Deus falou algumas coisas, comunicou algumas coisas, mas a gente diz, não, isso é grande, eu não vou, eu não gosto. Não vou me envolver com isso, e Deus precisando de mim, de você. Sabe por quê, irmãos? Os anjos gostariam que Deus liberasse essa função aqui para eles na terra. E Deus confiou a mim e a você. E Deus não pode passar por cima disso. E Deus está com expectativa que alguém se levante para fazer a obra dele aqui na terra. Mas não vai ser uma obra de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, de perturbação. Senhor, eu não aguento mais, estou me acabando. Irmãos, nós vamos nos divertirmos fazendo a obra de Deus aqui, porque quando a gente coloca o pé, o mar se abre, a graça chega, dinheiro chega, o meio chega, a orientação chega, a comunicação do Espírito chega, o favor de Deus chega. E as coisas começam a acontecer. Quando a gente se apresenta para Ele, irmãos, as coisas acontecem. A sugestão era o homem chegar e tocar as águas para as águas se abrirem. Não era ficar olhando esperando que as coisas acontecessem. Isso é uma aliança. A parte de Deus, a chave de Deus já está pronta. A minha e a sua precisa se encaixar nesse lugar. E enquanto ele descansava dentro daquele navio, Jonas descansava dentro daquele navio, irmão, sabe o que acontece? Prejuízos aconteciam. Perturbação, desespero. Carga sendo jogada fora, desperdício, risco de morte. Quando a igreja é fujona, quando a igreja não assume sua posição, quando ela não responde, quando ela é omissa, ela pode ser numa fração de igreja, ela pode ser numa fração individual de uma pessoa, ela pode ser numa fração de uma casa, ela pode ser numa fração de um estado, de um município, de um estado, de uma região, de um país, de um continente. Quando ela é omissa em qualquer uma dessas circunstâncias, irmãos, entra crise. A omissão de Jonas, com um chamado poderoso. Porque quando Deus falou com ele, irmãos, Deus ia compor todas as coisas necessárias para que acontecesse. Eu vou estar finalizando, irmãos. Eu estava na igreja sério, como o pastor Isaías, quando a Fábia estava. Depois que ele saiu, eu passei ainda quase 10 anos lá. Tudo confortável, tudo muito bom. E eu assumi uma igreja, irmãos, numa condição um pouco complicada, meio difícil. E quando eu cheguei lá, quando coloquei tudo diante de mim, mas eu já sabia, porque eu supervisionava a igreja. Eu vou te falar, confessar uma coisa. Quando eu estava no evento no Rio de Janeiro, estava falando até com o pastor Leto, que está aqui hoje à noite. Eu estava numa conferência no Rio de Janeiro, quando eu voltei, que me falaram sobre a minha nova missão, mexer no meu conforto, minha nova missão. Quero te dizer que eu pensei em comprar passagem para Tarso. De verdade. Eu vou falar com o apóstolo. Rapaz, eu acho que já chega. Meu tempo no ministério, posso até começar alguma coisa nova. Passagem para Tarso. Sugestão diferente. Mas em relacionamento com Deus, não, Senhor, onde que é mesmo essa missão? Vamos para lá. Isso dá em aumento, socorro, família, outras famílias. Sabe o que foi que Jonas fez naquele dias ali, irmãos? Você sabe o que ele fez, né? Aquela desistência dele ali ocasionou um problema seríssimo. Prejuízo. Uma carga foi jogada no mar. Colocou famílias, pessoas em risco por causa de uma desobediência. Quando a gente não responde
à altura do chamamento. Qual é o chamamento? Se você tem tempo nessa igreja, se você tem um mês aqui, um mês, você já ouviu palavras suficientes para mudar o mundo. Um mês, pelo novo nascimento, já tem palavras suficientes para mudar o mundo. Mas às vezes a gente tem 10 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E a minha convocação seria o seguinte: está na hora da gente fazer uma conferência, pastor. Uma conferência boa. Eu vou dar essa instrução aqui hoje, viu? Me permita. Uma conferência boa. Você, sua conferência. Porque de repente a gente já começa a pensar de novo na coletividade. Eu já tinha dito isso para o pastor. Não, é individual hoje. É o seu culto. Está na hora da gente fazer a nossa conferência. Pastor, eu vou fazer uma conferência de 3 dias. Que bom. Esposa, eu vou fazer uma conferência de 3 dias. Vou me reunir com o senhor e vou conferir algumas coisas. Vou avaliar a minha vida. O que é uma conferência? Um tempo de conferir se as coisas estão indo bem, de acordo com aquilo que você está envolvido. Conferência de casamento, conferência de família, conferência de ministério, conferência de igreja, conferência de relacionamento. Eu quero fazer uma conferência minha, sua conferência. Fazer minha conferência. Sei lá, talvez uma conferência de uma semana, uma conferência boa. Quero fazer uma conferência poderosa. Para ver se tudo vai bem. E eu vou te falar, se nós fizermos uma conferência boa, a gente vai se surpreender. Paulo nos orienta a fazer uma conferência desse tipo. Ele diz assim: examine-se o homem, pois, o homem a si mesmo. Para assim comer do pão significa participar do corpo. Porque ele diz que é necessário discernir o corpo. E a gente come a ceia, não sabe o que quer dizer discernir o corpo. Discernir o corpo, a gente precisa entender qual é a proposta de Deus com esse corpo que chama-se de sal da terra. Qual é a proposta disso? E dentro desse corpo, qual é a minha proposta? Qual é a parte que me cabe? E nessa conferência, examinando a si mesmo, a gente vai descobrir: de acordo com a palavra de Deus, eu acho que eu não estou respondendo à altura, não. Então é hora de arrependimento, é hora de relacionamento com Deus. Aí você vai ter aumento na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Liberalidade de Deus, uma sabedoria que não tinha conseguido chegar em você ainda. Porque havia impedimento muitas vezes dessa nossa preguiça, desse nosso costume, desse nosso hábito de igreja. Da mesmice do dia a dia. E o diabo não está vivendo uma mesmice. Irmão, se levantou violento aí fora. E eu não quero exaltar o que o diabo está fazendo. Mas eu quero despertar a igreja desses últimos dias. Para confrontar, porque eles perderam a vergonha. E a gente assumiu uma vergonha que não deveria assumir, irmãos. Estamos acanhados. E o mundo está gostando disso. Não é deixando de comer sanduíche lá no Burger King, não, irmãos. Não é isso, não. Bobagem. O cara que comprou a franquia não tem nada a ver com isso, coitado. É uma rede nacional. Talvez tenha um bocado de crente trabalhando lá, precisa de um emprego, a rede precisa lá. Não é deixando de comer sanduíche lá no Burger King, não, irmãos. A nossa luta não é contra supermercado, não é contra loja, não é contra carne nem sangue. É contra os principados e as potestades que estão por trás. E de repente a gente está atirando no alvo errado. A gente está tirando um alvo errado, ficando com raiva dos empresários, não sei de quem, porque estão fazendo isso, e esquecendo o malandro que está por trás dessa ideia. Agora levanta uma igreja forte. A gente não precisa estar atirando nisso não, irmãos. A gente só precisa, essa igreja só precisa responder o evangelho de Cristo na terra. Quando essa igreja se posicionar para resolver o evangelho de Cristo nessa terra, levantar a bandeira do evangelho, não ter vergonha, botar a camiseta, ir para a rua, responder nos cultos, ser dizimista, fazer suas conferências, trabalhar em prol dessa realidade, fiel nos tratos, Quando essa igreja se levantar, meu irmão, essa igreja vai começar a se levantar gloriosa. E aí a Bíblia diz, e aí vai se ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Quem vai ver? Quem é que vai ver isso? Nós, a igreja, o mundo pervertido que está aí fora, o diabo, o inferno, Deus, o céu, os anjos, todos vão ver. E vai se ver a diferença. E quando ele vê a diferença na sua casa, na sua vida,
Eu gosto daquele texto lá de Malaquias, quando ele começa a falar a respeito do comportamento do homem, roubará o homem a Deus, ele vai dizendo, e ele diz, quando a gente responde ao Senhor certamente, e eu gosto quando ele diz assim, por causa dessa atitude de vocês, as nações vos chamarão de bem-aventurados. Irmãos, que coisa linda, você tem que desejar isso. As nações te chamando de bem-aventurado, que família poderosa, que mulher de sucesso, que homem de palavra, que família linda, que família abençoada. Que povo santo, que povo diferente, que povo de poder. Que povo é esse? Esse povo se chama igreja, sal da terra. Eu quero fazer parte, eu quero ser a célula dessa totalidade que cumpre a minha parte nesse lugar, irmãos. Eu preciso, é uma questão de necessidade. Porque hoje eu falava, irmão, se me tirar esse evangelho da graça hoje, se for para mim perder ele, experimentar novamente desse mundo louco aí, eu creio que meu Deus não vai me deixar, mas eu preciso ser vigilante sobre isso. E não é a vontade de Deus, nunca foi e nunca será. Eu não quero permanecer nessa terra, irmãos. Eu prefiro ir para o Senhor, mas de imediato. Não tenho problema com isso. Eu só não quero viver mais isso que está aí fora. Pelo contrário, eu quero ser o Jonas dessa geração. Eu quero ser aquele que compra passagem para Nínive mesmo. Se tem desafio, vamos para cima deles. Sabe por quê? Porque Deus trabalha por nós. Vai ser uma honra, vai ser um privilégio responder à altura do chamamento, irmãos. Chegou o tempo. Está chegando a hora dessa igreja se levantar gloriosa, santa, perfumada. A igreja que dá a boa resposta. Então eu quero deixar como um sentido de conferência. Observa para onde está esse bilhete mesmo hoje. Observa se o bilhete, se você comprou passagem para Nínive ou para Tarsis. Porque a passagem de Tarsis pode dar em tempestade, desobediência dá em tempestade, dá em prejuízo, dá em morte. E às vezes, para não perder a boiada, é como aquela história do boi de piranha. Não sei se você conhece como funciona o boi de piranha. Eles vão passar os rios que tem muita piranha, então eles escolhem o boi mais fraco, o mais doente do rebanho. A ideia é, isso aqui pela estrada e pela caminhada certamente não vai alcançar mais o objetivo não, vai morrer. É melhor perder esse aqui do que perder a boiada. Joga o boi, enterra as piranhas, a boiada passa. Eu não quero ser boi de piranha. Você não quer ser boi de piranha? Quer? Ninguém quer. Não é verdade? Mas se a gente for fraco, irmãos, é o risco que a gente corre. Não é Deus que vai fazer. É porque a gente fica trilhando por esse caminho. Vacilante, essa não é a vontade. A igreja tem que ser a igreja que triunfa. A igreja que ora. A igreja precisa orar. Eu não estou falando da igreja com coletividade não, porque eu sei que é uma igreja que é puxada para a oração. E eu me esforço também aonde eu estou congregando, para ter uma igreja que ore. Mas eu quero que você entenda hoje, o pastor hoje falou comigo. Diga assim, o pastor falou comigo. Uns 30% falaram, talvez você não tenha entendido, mas eu vou pedir que você confirme isso. Diga, o pastor falou comigo. Pronto, significa dizer que esse culto hoje foi para você. Especialmente, é uma conferência, conferir coisas, avaliar se de repente a gente está respondendo a Deus no chamamento, nas convocações, nas orientações. Eu faço um trabalho social na igreja, irmãos, que é a nossa obrigação individualmente, por isso que eu quero fazer esse culto mesmo individual, mas não coletivo. Eu faço um trabalho lá na igreja, a gente faz na igreja um trabalho social com alimento. E todo culto de ceia, a orientação é trazer alimento. E eu vou te falar, quando, na maioria das vezes, algumas pessoas ou um grupo bom de pessoas terminam esquecendo. E somos muito tentados a fazer isso. Se tem uma convocação e a gente não responde, qual está sendo o nosso compromisso no Evangelho? Pronto, isso deve cair na nossa sala de conferência, na nossa conferência. Senhor, porque quando o pastor vai lá, ou quando a liderança, ou quando a assistência social vai lá em cima, e faz uma convocação e fala da importância da assistência social, porque a Bíblia diz
que a fé sem a obra, ela é uma fé morta, porque você está vivendo uma vida de fé, você não precisa de uma convocação. Porque se você está vivendo uma vida de fé, seu celeiro está transbordando. Você está transbordando, qual é a proposta de transbordar? Socorrer outros, não é verdade? Então isso é a vida de fé. Então, nessa conferência individual, são itens como esse que parecem não ser importantes que a gente tem que colocar. Porque talvez ninguém veja, talvez não seja importante, mas não pode passar batido. Então, coloca lá também na conferência. Por que eu me esqueço? Significa dizer que a gente está descuidado dos compromissos de Deus. E maldito que faz a obra do Senhor relaxada. Não sei o que estou dizendo, é a palavra que diz. Sabe, irmãos, tempo de conferência. Porque aí fora está feio demais. E Deus está nos chamando. Eu creio que está chegando um tempo de um avivamento muito poderoso, irmãos. Se prepara para esse tempo aí. Eu quero te convidar para esse tempo de avivamento. Para você se levantar, responder à vontade de Deus. Para uma nova fase da igreja, de uma igreja forte, de uma igreja poderosa. Saiba que essa igreja não foi levantada por Deus para mendigar, não, irmãos. Não foi. Essa é uma igreja que ela tem as garantias celestiais. Eu quero que você pense sobre isso, tá bom? Dá uma olhadinha depois. Meu Deus, para onde? Na convocação, para onde eu comprei minha passagem? Tasses, passagem que gera prejuízo. Significa o quê? Representa o que aqui hoje à noite? Desobediência à convocação, ao chamado, ao compromisso, à lealdade, à fidelidade. Isso é taça, gera desobediência, gera prejuízo, tempestade, morte, dano, falta, perca. Nínive, cumprimento. Gera a vontade de Deus, avanço na obra de Deus. Amém? Quero deixar essa palavra para que a gente hoje possa estar motivado, animado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode baixar sua cabeça um pouco para fechar seus olhos. Eu quero fazer uma oração sobre isso. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu trouxe uma palavra liberada, Senhor, que eu sei que foi o Senhor que ministrou para nós nessa noite. E usou meu coração, a minha boca, Pai, esse tempo. E eu sou grato por isso, Deus. Então eu oro sobre cada uma das pessoas que aceitaram, que elas deixaram o coração aberto. E que essa palavra tenha caído no coração delas, Deus, como uma semente cai numa terra boa, meu Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo ave do inferno, de rapina, ave, qualquer tipo de instrumento contrário à sua natureza, Deus. Eu repreendo agora em nome de Jesus, para não roubar essa semente, para não roubar essa palavra. Eu declaro paz sobre a vida de cada um aqui, mas que haja essa consciência, o que eu estou fazendo no reino, como uma convocação, responder bem, Senhor, ao evangelho da graça e à sua natureza. Eu declaro isso em fé, abençoo essa ministração, ela não se perdendo no próximo lanche, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Tem alguém que está no nosso meio e você já está vindo aqui na nossa igreja, ou na igreja daqui do distrito, e você já está frequentando, tem admirado esse ambiente. Deus tem comunicado algumas coisas no seu coração. Ou você veio hoje como visitante de alguém, está no nosso meio, mas você não tomou uma decisão ainda por Jesus, não fez Ele Senhor e Salvador da sua vida. Ou se você está aqui também, já fez isso, mas acabou por alguma razão, você se desviou, pegou o caminho de Tarsis, e você hoje quer voltar para o centro da vontade de Deus, quer sair da periferia. A periferia é muito ruim, gente. Periferia é um lugar de fracasso, de uma consciência morta, e você quer vir para o centro da vontade de Deus. Não mudando de religião, irmãos, não é uma mudança de religião, não adianta pensar sobre desse jeito. Ninguém muda, ninguém convida ninguém para sair de uma religião para outra, mas aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E você está nesse lugar e você quer tomar essa decisão nessa noite. Tem salvação nesse lugar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu estava num culto mais ou menos num horário como esse, há 28 anos atrás, tinha 25 anos de idade. Quando o Senhor fez essa convocação, eu não perdi tempo, irmãos. Eu fui lá e aceitei Jesus, mudou o curso da minha vida, da minha história, da minha família, da minha rua, dos meus filhos, da minha parentela. Que maravilha, quantos filhos na fé. Me deu ousadia para pregar o evangelho da graça e usufruir de uma eternidade. A vida começa quando você nasce de novo. Ela começa de verdade, porque você nasce de novo e agora vai ser eterno. Você não vai ter que morrer novamente. Pode morrer até uma morte física se Jesus não voltar a tempo. Mas eu vou te falar, você ganhará uma eternidade plena. Tem promessas de vida para esse tempo aqui. Você está aqui, quer tomar essa decisão, quer voltar para Jesus. Aonde você está, levanta a sua mão. Não te conheço, eu quero orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Aqui nesse meio, você
é só um admirador, mas hoje quer se tornar filho, levanta sua mão. Eu quero conhecer você que está no nosso meio. Você dá um sinal com a sua mão se você quer tomar essa decisão hoje. E eu quero orar por você hoje à noite, para você ser liberto de qualquer sentimento contrário. Todo mundo de casa, não tem ninguém com a mão levantada, ninguém quer aceitar Jesus, voltar para o Senhor hoje, ou retornar para casa hoje. Todo mundo de casa. Tem alguém que está no nosso meio, mas não é batizado no Espírito Santo, irmãos. É necessário, é preciso. O batismo no Espírito Santo é um relacionamento de intimidade com o Senhor, profundo. O novo nascimento é uma imersão, um batismo, uma imersão nele. Vai te levar a uma ousadia maior, a você tremular a bandeira com mais força, a você se prostrar, levar uma oração que toque os céus, toque o coração de Deus, a ponto de tremer ambientes, tremer situações, transportar montes. Esse revestimento de poder te deixa mais audacioso. Se você está aqui, já nasceu de novo, confessou Jesus, mas não tem o batismo no Espírito Santo ainda, os conselheiros vão passar alguns versículos que vão te orientar, vai levantar fé no seu coração e você vai ser cheio. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo nessa noite? Todo mundo cheio. Benção, obrigado, irmãos, que benção. Tem alguém que está no nosso meio e você está com alguma dor, algum sofrimento, você crê no que a palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, que a palavra de Deus cura, Jesus permanece sendo o mesmo, ontem, hoje, será sempre. Pleno, tem alguém que está com algum sofrimento, alguma dor, que quer oração por cura no nosso meio? Eu creio que a palavra cura. Tem alguém? Rapaz, está bom de ministrar aqui, viu? Pelo menos para a cura e sobre novo nascimento, você traga mais pessoas para conhecer a igreja. Pastor Isaías, que benção. Muito obrigado, irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Fico honrado demais, feliz por isso. Em nome de Jesus.